Bem, pessoal, estamos aqui de volta, iniciando nossa disciplina de Fundamentos da Gestão Pública. Né? Então, vamos atualizar o que a gente viu na nossa última aula. Né? Nossa última aula foi uma aula mais de apresentação, de contextualização. Eu quis instigar vocês a uma reflexão, né, sobre o momento presente. Né? Apresentei para vocês de modo resumido o que será a nossa disciplina. Né? Falamos de um modo bem breve e introdutório sobre conceitos de gestão, bem como também nós falamos dos atores e fatores que influenciam nessa gestão. Né? Nós pincelamos ele e a partir de agora a gente vai começar a aprofundar, a detalhar um pouco mais sobre esses atores e fatores que influenciam justamente na gestão pública. Né? Então vamos lá, vamos começar aqui. Então nós falamos de alguns atores, né, e fatores que influenciam no processo de gestão, e aí vamos tentar focar no processo de gestão da coisa pública, tranquilo? O primeiro fator que influencia diretamente na gestão, em qualquer gestão, de qualquer instituição pública, é a cultura organizacional. Né? Porque, resumidamente falando para vocês, a cultura organizacional ela traz consigo todos os vícios, ela traz consigo a identidade daquela instituição, né? Porque a cultura organizacional ela é feita por pessoas, né? A cultura ela é feita por pessoas, são hábitos, são comportamentos, são costumes que aqueles servidores, aquelas pessoas desenvolveram, cultivaram e alimentaram e alimentam, né? Para que aquela instituição possa funcionar. Né? Então, essa cultura organizacional, ela tem a parte subjetiva, que é a parte das pessoas, das relações humanas, né? Com seus hábitos, com seus costumes, com suas crenças, com seus valores. Né? Por isso que tem algumas instituições públicas e quando você fala o nome, você já tem aquela impressão de dizer assim, meu Deus, não, naquele lugar não. Né? Poxa vida, eu vou ter que ir naquela instituição. Por quê? Mas a instituição não lhe faz mal. Não, não faz mal. O que lhe faz mal é o ambiente organizacional, é o comportamento do servidor, é o funcionamento daquelas pessoas. Né? Então, isso, como eu posso dizer para vocês, é o jeito de atender, é a burocracia, é o resultado, né? Que lhe incomoda, que lhe traz insatisfação. Né? Então, essa é a cultura organizacional. Né? Já tem algumas outras instituições públicas que você chega assim, eu vou naquele lugar, não, ali é rápido. Chego lá, faço isso, aquilo é rápido. Né? Por quê? Porque existe um conjunto de hábitos, um conjunto de crenças, um conjunto de valores, um conjunto de procedimentos, de normas, de atitudes, né? Que são compartilhadas, né? De um modo, digamos assim, de um modo espontâneo e também por via de regra, né? Em uma organização. Né? Então, por isso que quando você vai em algumas lojas, por exemplo, no mercado privado, você fala assim, eu vou em tal loja. Né? Então, para as mulheres, né, tem algumas lojas que os olhinhos delas brilham, né, em algumas lojas. Né? E tem outras que ela fala assim, jamais eu vou naquela loja. Né? A gente homem não é mais resolvido em alguns aspectos. Mas as mulheres, nossa senhora, né? Então, até o mercado tem essa preocupação, né? E de como atender o seu cliente, né? Porque não é só o produto que a loja está vendendo, né? Junto com aquele produto vem uma série de outras variáveis que geram também satisfação, né? Desde a receptividade na loja, o layout da loja, o atendimento na loja, né? O modo de pagamento e a depender do produto, o pós-loja, né? Tem lojas que ligam para você, saber que se você está satisfeito ou não, como é que pode ajudar, né? Então, isso é muito bom, né? Então, a cultura organizacional nas instituições públicas, infelizmente, ela é marcada por uma burocracia muito ineficiente, né? Na grande maioria dos casos, quando a gente fala
realmente o nível de insatisfação é muito grande. Então, isso é um fator que influencia diretamente na gestão. E não tem como a gente negar isso, né? Outro fator importantíssimo é a liderança. Como eu comentei aqui com vocês, de um modo bem breve, um líder ele é diferente de um diretor, de um chefe, né? Porque o líder é aquela pessoa que tem a capacidade, como é que eu posso dizer para você, de gerenciar pessoas. O líder é aquela pessoa que tem a capacidade de gerenciar atitudes, de gerenciar ideias, de gerenciar pensamentos, né? Então, o líder é aquela pessoa que expõe suas ideias, coloca ela em pratos limpos, escuta os seus pares, né? E todo aquele brainstorming, né? Ele tem um único objetivo, que é o alcance da missão institucional, que é justamente alcançar o objetivo pela qual a instituição foi criada. É justamente alcançar o objetivo pelo qual aquele determinado setor existe. Né? Então, o líder ele não está preocupado em que a sua satisfação pessoal seja atendida. Não. O líder está preocupado com a equipe, né? Para que a equipe alcance o objetivo para o qual ela foi criada. Então, o líder, a princípio, é um camarada que sabe para que ele está ali, que ele sabe qual é o papel do setor que ele gerencia, que ele sabe qual é a função daquela equipe, de cada membro, né? O que eles fazem e o resultado que cada um deles vai produzir e que no final, juntos, eles alcancem o objetivo pelo qual o setor foi criado. Isso é importantíssimo, né? Porque a gente observa claramente que tem isso em empresas públicas ou privadas, entidades públicas ou privadas, você pode ver. Tem setores que eles são mais dinâmicos, são mais, digamos assim, mais proativos, né? São mais receptivos, né? São mais calorosos. Já tem outros setores que parece que a turma está ali, amarrado, fugindo da polícia, que é com a cara feia desse tamanho. Né? É uma mistura da liderança daquele setor com a cultura organizacional que é permeada naquele setor. Né? Então, imagine o desafio do gestor daquele setor gerenciar aquele clima organizacional, aquela cultura organizacional adoecida, né, para que ela possa gerar algum fruto, algum resultado satisfatório. Né? E aí imagine o desafio do gestor dos gestores, né, até o presidente. Né? Então, realmente é uma cadeia de valores que influenciam e se retroalimentam. Né? Não tem como você ter um líder que gere resultados se a cultura organizacional daquele setor, né, ela não é proativa. É muito delicado. Né? Não tem como existir gestão por resultados quando naquele setor, quando naquela instituição não existe uma cultura organizacional saudável, não existe líder e não existe planejamento. É impossível você falar de gestão, e ainda mais gestão por resultados, se não houver planejamento. Meu amigo, minha amiga, bote isso na cabeça. Não existe gestão sem planejamento. E se você falar de modo retórico gestão por resultado, aí é que é impossível você falar em gestão por resultado sem planejamento. Por quê? Porque o planejamento é você simplesmente antecipar o que deve ser feito. Né? O planejamento é você não só antecipar o que deve ser feito, mas como aquilo deve ser feito. Né? É você planejar as suas ações. Né? É porque as ações planejadas, elas antevêm justamente os desvios. Né? O planejamento ele faz com que você tenha surpresas desagradáveis ao longo do caminho. Né? Imagine você planejar, você executar alguma ação sem um planejamento mínimo. Não, vamos ampliar a nossa empresa, vamos aqui criar uns 2, 3, 4 setores novos. Tá, mas você tem um planejamento financeiro para isso? Você tem um planejamento orçamentário para isso, né?
como é que está o ingresso, né, de lucros na empresa, né? A empresa vai ter condições de pagar esses novos funcionários, né? Como é que é isso aí, né? Vamos começar um novo programa de qualidade em nossa empresa, beleza? Mas o custo desse programa, a empresa tem condições de arcar? Quais serão os frutos que a instituição quer ter com esse programa de qualidade, né? Por quê? Né? Para quê? Né? Então, planejar é justamente antecipar ações para evitar prejuízos maiores no futuro. Isso é fantástico, né? Porque não adianta só você saber o que fazer, né? Você tem que saber o que fazer e quando fazer e por que fazer, né? Eu lembro muito de quando eu estou fazendo pizza, né? Eu gosto muito de fazer pizza, embora eu não acerte muito bem. Mas eu sei que eu tenho que ter trigo, eu sei que tenho que ter fermento, eu sei que tem que ter água morna, né? Eu sei que eu tenho que fazer isso aí. Mas eu preciso antecipar a temperatura da água, porque se a água ficar muito quente, né? Vai matar o fermento biológico, né? Vocês sabiam disso? Tem essa resenha. Então, eu tenho que antecipar, esquentar a água para ver a temperatura, para saber como eu vou usar aquela água no momento certo, junto com a farinha, junto com o fermento. É toda a tecnologia, né? Então, se eu não planejar direitinho o passo a passo do negócio, eu boto xerinha a perder. Boto xerinha a perder, né? Então, eu poderia muito bem botar tudo na panela, juntar e mexer. E não dá certo. A gente sabe que na hora de sovar a massa, de apertar, se você não botar o ponto certo, a pizza fica dura, feito uma pedra, né? E aí, paralelo a essa coisa do planejamento, tem a questão da organização, que é óbvio, né? Essa organização é a harmonização que perpassa entre a cultura, os líderes, né? Claro, as ações de planejamento, direção, né? E o próprio controle, né? Sem a organização desses atores, essas variáveis, em vez de elas se harmonizarem, elas acabam se debatendo, né? Então não tem como você fazer gestão em uma instituição onde não há uma harmonia, onde não há uma convergência de todos os atores para um único objetivo, né? Cada um dentro do seu papel, mas todos cientes que ao final de cada processo eles vão ser somados e vão alcançar o objetivo para o qual eles foram criados, né? Então, a organização é justamente isso, é nada mais nada menos que a harmonização de todas as variáveis que nós temos, né? E também nós temos a direção, né? Que justamente o diretor, né, é aquela pessoa que tem a capacidade de conduzir e coordenar, né? Imagine a pluralidade de pessoas, né? Imagine o que é um diretor, por exemplo, em um resort. Você já imaginou o que é um diretor em um resort, em um hotel de grande porte? A quantidade de pessoas que tem ali trabalhando, a cultura organizacional, o clima organizacional que tem que ter naquele espaço, né? A questão da liderança, da criatividade, né? A questão do planejamento devido à sazonalidade dos períodos, né? Para que as compras não saiam erradas, para que não haja desperdício de dinheiro, né? Que o dinheiro seja investido no momento certo, né? As parcerias, né? Então, se uma instituição não tiver uma direção capaz de conduzir e coordenar esses atores, estas variáveis, com certeza os resultados não serão muito bons, né? E aí entra, por fim, a questão do controle, né? O controle, ele tem que existir na gestão, porque o controle justamente ele corrige os excessos, né? O controle ele antevém, a gente pode até dizer assim, ele intervém, ele pode intervir a momentos mais críticos, né? Ao dia a dia da instituição, e aí o controle vem para monitorar, acompanhar os atos da gestão, e aí quando o controle observa alguma distorção, ele pontua aquilo, recomenda uma ação corretiva e repassa aquilo para o gestor, né? E cabe ao gestor, dentro do uso do seu poder discricionário, seguir ou não aquilo que é proposto
pelos órgãos de controle, né? E aí geralmente é bom o gestor tentar corrigir ou acatar aquilo que foi proposto, aquilo que foi recomendado, por exemplo, pela auditoria, porque você corrige possíveis desvios no futuro que tendem a trazer um prejuízo muito maior ao erário, entende? Então, sem controle, com certeza, a gestão também não dará bons resultados, tá bom? Então, gente, olha só. Estamos falando sobre gestão pública. É muito bom, né? Falar sobre gestão porque a gente tem uma série de fatores que borbulham no dia a dia da gestão, né? Imagine liderança, planejamento, direção, controle, tudo isso acontecendo, a questão dos stakeholders, né? A questão do monitoramento também, né? A questão do feedback, a questão de você do compliance, né? A questão de você dar um retorno para a sociedade, né? Então, essas variáveis, a questão da qualidade, a questão do nível de satisfação, né, que o produto gerado dá, né? Então, imagine essas variáveis borbulhando diariamente em uma instituição, em uma gestão, né? E se ela trabalhar com indicadores, meu amigo, minha amiga, na gestão pública, aí é que o bicho come mesmo. Porque a gestão pública ela não está adaptada em seu todo a trabalhar com indicadores. Então, trabalhar com indicadores, quer queira, quer não, de um modo direto, exige com que o servidor tenha uma produtividade mais constante, entende? E aí as atividades são planejadas com antecedência e elas são executadas durante um ano, né? E é de acordo com o grau de execução é que digamos assim, os indicadores são alcançados ou não, né? E aí você consegue observar a quantidade e a qualidade dos resultados que foram feitos, né? Isso é fantástico, isso é muito bom, tá bom? Então, pessoal, a gestão pública ela se incumbe, né, da organização, do processo decisório de formulação, tá? Implementação e avaliação das políticas públicas de competência do Estado. Vamos tentar desmiuçar isso aqui para ver se fica um pouco mais fácil. Então, a gestão pública ela se incumbe da organização. Claro, né? A gestão só existe quando as políticas públicas assim determinam, não é verdade? É a política pública que determina a existência da ação pública, né? Então, dentro das políticas públicas que o Estado executa, né, é a gestão que vai fazer com que essas políticas públicas sejam organizadas, né, dentro, claro, de um processo decisório, como a gente estava falando agora há pouco, né? Imagine o dinamismo de uma gestão pública com todas aquelas variáveis que a gente conversou agora há pouco, né? Então, o processo decisório ele é constante, né? E como a gente falou bem no comecinho, os avanços, as mudanças da cultura organizacional, dos mercados, né, da sociedade, a mudança do comportamento do contribuinte, faz com que a gestão, que o processo decisório, ele tenha que ser cada vez mais rápido. Não só no processamento da decisão, mas também na implementação. E não só na implementação, mas também na avaliação daquilo que foi implementado. Então, note que nós temos já uma dinâmica. Antigamente, essa dinâmica não existia. E hoje ela existe. Não basta apenas você decidir, formular ações, né? Você tem que decidir, planejar, formular, executar, implementar. E depois de implementada e executada, você tem que avaliar os resultados obtidos por aquilo que foi implementado. Isso. E aí nós conseguimos verificar e ter um feedback do nível de qualidade daquilo que a gente está ofertando como serviço público ou produto público, né? Porque tudo tem um custo, claro que tem um custo, né? Então, quanto maior o número de servidores, de homens-hora trabalhando, mais caro fica. Quanto mais tempo trabalhando de pessoas, de equipamentos, né? Trabalhando em prol daquele produto ou serviço,
né, mais caro fica, né? Então, a tendência é que a gente consiga planejar, implementar, executar aquele trabalho, né, aquele serviço, no intervalo de tempo cada vez menor, com um número reduzido de pessoas, né, com a produtividade alta e com a melhor qualidade possível. E isso é que é gestão pública, né? E aí nós temos todo o arcabouço jurídico, né, de leis, normas, regulamentos, né, código de ética, código de conduta, né, para que as coisas sejam cada vez mais uniformes. Porque elas sendo uniformes, elas sendo padronizadas, elas conseguem ser melhor institucionalizadas e aí, consequentemente, melhor executadas. Tá tranquilo até aí? Tudo certinho? Então, pessoal, só trocando uma ideia com vocês, notem que eu não estou aqui formulando conceitos e lendo conceito com vocês para a gente ficar debatendo conceitos e decorando conceito e leis. Não. Tá? Essa nossa disciplina, eu espero que ela seja a mais tranquila possível. Tá? Estou mandando para vocês materiais de leituras bem atuais, são materiais de leituras assim, bem como é que eu posso dizer assim, bem empíricos mesmo, nada tem algo mais teórico, realmente fundamental, mais epistemológico que tem, né? Mas tem muita coisa do dia a dia, muito estudo de caso, muita coisa empírica para a gente ler. Tranquilo? Vamos seguir em frente? Vamos lá? Então, quando a gente estava falando sobre a análise, né, da gestão pública, e como eu sou economista, né, dei licença, minhas saudações aos meus colegas também bacharéis em economia, eu gosto sempre de trazer essas variáveis macroeconômicas porque eu gosto de fazer com que eu e você nós possamos ter cada vez mais um olhar macro, um olhar amplo, cada vez mais amplo sobre gestão pública. Porque, gente, gestão pública é algo fascinante, sabe? Gerir a coisa pública, a quantidade de variáveis que a gente tem na gestão pública é um negócio assim, fantástico. E no Brasil é um negócio assim, sine qua non, né? Porque nós temos os governantes, né? Temos os políticos, temos os empresários, as sociedades, né, em seus mais diversos segmentos, e temos aqueles que são os, como é que eu posso dizer para vocês, os oportunistas. Sim, temos os oportunistas, né? São aquelas pessoas que ficam entre os atores para buscar alcançar os seus interesses particulares, né? Então, imagine um país como o Brasil, de dimensões continentais, com a população de mais de 200 milhões de pessoas, né? Imagine o que é você gerir a saúde em épocas de dificuldades, né? Épocas de pandemia, em épocas de doença, épocas de praga, épocas de... Imagine o que é a saúde brasileira na época de modo particular aqui no Nordeste, na época da chikungunya, né? Na época da dengue, né? E entre outras épocas aí de doenças, né? Então eu fico imaginando as viroses, né? A quantidade de atores que existe na gestão da saúde pública, a educação no nosso país, né? Ensino infantil, ensino médio, ensino tecnólogo, ensino técnico, ensino superior. Gente, é muita gente envolvida, né? São muitos atores, que requer muito planejamento, o orçamento é enorme, os desafios são enormes, né? E aí quando a gente não tem um bem traçado, bem explícito, os objetivos que o governo quer alcançar, né? Aí as distorções são enormes, né? Eu sempre gosto de falar para os meus alunos para os meus colegas de curso, que a economia é uma ciência, né? E como ciência, ela é autônoma. Toda ciência ela é autônoma. Mas a economia, mesmo sendo autônoma, a economia é a única ciência que ela se subjuga a um fator ou um ator, né? Então, a economia se subjuga àquilo que nós conhecemos como política, né? A economia, por mais autônoma que ela seja, ela se submete à política.
Veja que coisa, né? Como assim é essa? Porque cada governante que entra, ele tem o seu plano de gestão e aí ele usa a economia para alcançar os seus objetivos de gestão, né? Então, imagine o que é para um presidente, dentro do seu projeto de gestão, alcançar o objetivo para o qual ele foi eleito, né? Isso, em economia, a gente fala muito dos instrumentos de política macroeconômica, né? Que é a política fiscal, monetária, de câmbio e de renda, né? Então, imagine o que é para o Estado, para o governo, gerir esses 4 elementos, buscando trazer um clima de estabilidade, de normalidade e de confiabilidade, né? Porque, que querer que não, a gestão pública também ela perpassa em criar, em fomentar, em produzir um ambiente de normalidade para que haja segurança, para que investidores também venham aqui e invistam, e produzam, e gerem emprego, e gerem renda, né? E gerem impostos, para que possam esses impostos alimentar os gastos públicos, não é verdade? Para custear os gastos públicos, né? Então, dentro dessa ótica de gestão pública, gente, temos a política fiscal, né? Também conhecida como política tributária. Tentem imaginar, não é o nosso foco aqui, eu não estou entrando nessa seara, mas tentem imaginar o que é uma gestão tributária em um país como o Brasil, onde cada estado tem sua alíquota, né? Tem a sua liberdade tributária, né? Há uma pluralidade de tributação em nosso país, né? Então, imagine o que é gestão de política tributária ou política fiscal no Brasil. Tentem imaginar a quantidade de atores que são envolvidos, né? Do mesmo modo, imagine a quantidade de atores que são envolvidos na política monetária, né? Ou que nós chamamos também de política financeira, né? Os bancos, as instituições financeiras, por assim dizer. A questão da prática de juros, a manutenção da taxa de juros, a manutenção da taxa Selic, né? Projeção de mercado, juros internos, não é verdade? Imagine os pulos que a equipe econômica faz para termos um clima monetário satisfatório, né? Para que nós possamos ter no Brasil um clima monetário, um clima financeiro estável, né? Que a gente sabe que a grande inimiga do controle monetário é a inflação, né? Então, o governo está diariamente, né, junto com aqueles fatores que a gente conversou, com o clima com a cultura organizacional do brasileiro, com a cultura organizacional das empresas, com a cultura organizacional dos consumidores, com a cultura organizacional dos políticos, me entendam, com a cultura organizacional dos banqueiros, do mercado financeiro, né? Então o governo está sempre com essas culturas, tentando mapear, tentando acompanhar assim, o cenário e a tendência do mercado, né? Então, falando dessas culturas, imagina a questão da liderança, a questão do planejamento, gente, a questão do controle. Eu estou trazendo essas variáveis para que você entenda como o universo da gestão pública ele é profundo, como a fundamentação da gestão pública ela é muito mais do que meramente conceitos, me entendem? Conceitos você pega um livro, lê e decore e pronto, mas a gente entender a profundidade da fundamentação da gestão pública é fantástico. Tanto que para quem pensa em fazer mestrado nessa área de gestão pública, né, a própria fundamentação da gestão pública, a própria área de gestão pública, ela é uma área multifacetária, né? Então você consegue abranger as mais diversas áreas, né, do governo, do Estado, abordando a questão da gestão pública, né? E aí entra a política de câmbio, né? Imagine, nossa gente, eu fico imaginando aqui o que é para um governo, o que é para uma equipe econômica tentar gerenciar o mercado de câmbio internacional. Vocês imaginam o grau de risco que é aquilo ali? Imagina o que é para uma equipe econômica gerenciar
o mercado de comércio externo, né? As importações, as importações, as exportações, né? A questão das necessidades da produção interna, a questão das necessidades do produtor, né? A distribuição, os custos de produção, a concorrência internacional, a qualidade daquilo que a gente vende, a qualidade daquilo que a gente compra, o que a gente compra, por que a gente compra, a questão dos investimentos em tecnologia, em pesquisa, tudo isso entra no mercado de câmbio, no comércio externo, né? É interessante, é algo profundo, é algo instigante, que cada política dessa que a gente está conversando aqui em termos de gestão daria um curso, sabe? Curso de Fundamentos em Gestão Pública em Políticas Fiscais, né? Pós-graduação em Gestão Pública em Política Monetária, né? Pós-graduação em Gestão Pública em Política de Câmbio e Comércio Internacional. Olha para aí. Rapaz, é um mundo, né? Então eu não tenho como limitar a nossa discussão de fundamentação de gestão pública em conceitos. Não, pelo amor de Deus, né? E aí ainda tem a política de renda, né, gente? Distribuição de renda, salário mínimo, habitação, desemprego, né? A questão dos auxílios, né? Das bolsas, né? De assistência. Então é toda uma engenharia, é todo um processo de gestão, de tomada de decisão, né? De implementação daquilo que foi decidido no tempo certo. E aí a gente vê muito claramente as necessidades de mercado, as necessidades da população e a capacidade de resposta do Estado, né? É muito lento, né? As mudanças, as necessidades, elas são muito rápidas. E a capacidade de resposta do governo, nossa, é muito lento e, em sua grande maioria, muito atrapalhado, né? De modo claro, a gente pode ver isso na saúde, né? Infelizmente, gente. Infelizmente, o nosso modelo de gestão pública ainda precisa melhorar muito, muito, muito. Enquanto a gente tiver a corrupção, ela institucionalizada, a corrupção em algumas organizações e alguns poderes, né, no nosso país, no nosso Brasil, ela é uma cultura organizacional. É sim. Quando você vê uma empresa privada criando um andar único e exclusivamente para pagar propina, você vê que é algo que é culturalmente organizacional. Eu falo sem medo nenhum. Gente, como é que uma empresa cria um andar, criam setores, remuneram pessoas só para pagar propina? Gente, o preço da corrupção no nosso Brasil é muito caro. Os custos humanos, as perdas humanas, elas são muito caras. Muito caras. Não pense que a corrupção no Brasil ela é apenas financeira, não. Ela é moral, ela é ética, ela é humana. Cada real que é desviado para a corrupção é o dinheiro que poderia estar sendo empregado para salvar vidas, literalmente. Para abrigar pessoas que não têm onde morar. Para dar um prato de comida para uma pessoa que, nesse momento, está na rua com fome, com sede. E esse custo da corrupção, ele não é calculado. Quando se fala assim, foi descoberto um desvio de 2 bilhões de reais, né, do governo para a empresa tal. Não, gente. Não foram só 2 bilhões. Porque se a gente for computar ali a quantidade de pessoas que poderiam ser privilegiadas com esse dinheiro e não foram, e por algum motivo estão sofrendo ou já morreram por omissão ou por desvio de dinheiro público, os custos da corrupção eles são incalculáveis, porque o valor da vida humana é incalculável. E isso que eu estou falando para você também é gestão pública. Então, pessoal,
Existem algumas particularidades que eu coloquei aqui nessa transparência para que a gente possa trabalhar com muita calma, né? Quando a gente pensa em gestão pública, é importante a gente diferenciar, tá? Gestão pública, Estado, governo, aparelho do Estado e instituições do Estado. Instituições públicas, tá bom? Então, só para a gente recapitular aqui, para facilitar o nosso diálogo, sempre quando eu estou falando, você vai entender do que eu estou falando, né? Sempre quando eu falar em Estado, entenda que é a entidade maior, né? Que estrutura a nação. Né? O Estado ele representa literalmente, né? A nação. Né? O Estado ele é soberano. Né? Ele representa uma nação. O Estado representa o povo. Por isso que o Estado é a entidade maior que representa uma nação. Tranquilo? Então, o governo são os núcleos dos representantes. Né? São representantes que são eleitos, né? Democraticamente para executar as tarefas, né? Concernentes a, digamos assim, aos objetivos que o Estado tem. Tu me entende? Então, veja, o Estado é uma entidade, né? Soberana, né? Constitucional. Então, o governo são aqueles, né, que justamente executam as ações para as quais o Estado se mantém. Não é verdade? Então, Estado é o ente maior, estruturador, o governo são os representantes que executam as tarefas, entenda apenas isso, para facilitar, tranquilo? E o aparelho do Estado, como o próprio nome fala, é a estrutura, né? A estrutura funcional, né? Tanto de equipamentos como de pessoas, né? Para justamente executar aquilo que o governo determina, né? Para que o Estado exista. Né? Isso é muito claro. Né? Na questão no judiciário, por exemplo, fica bem fácil a gente entender isso. Né? Então, existem os tribunais, né? Estaduais, os tribunais federais, né? As varas, né? Cada um com o seu papel. Né? Então, existem juízes, né? De cada comarca. Existe o Superior Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal, né? Então, é toda uma estrutura que representa juridicamente, né, o Estado. Tranquilo? Até aí. Só para a gente contextualizar um pouquinho as diferenças conceituais. Tá bom? A gente está de modo bem tranquilo, de modo bem descontraído, na parte introdutória sobre o que seria a gestão pública, né? O que é a gestão, os atores que influenciam na gestão, como a gestão ela tem um impacto bem maior e como a gestão ela é bem mais importante do que a gente imagina. Eu acho que até agora nessa conversa que a gente vem tendo, eu estou conseguindo despertar para você a importância da gestão pública. E aí, em paralelo, a gente começa a perceber como os nossos gestores públicos eles precisam ser melhor preparados, melhor escolhidos, né? Eles precisam ser mais capacitados, como a gestão pública é algo estratégico e algo de grande importância, né? Para o desenvolvimento e crescimento socioeconômico, né? Por sinal ambiental também de um país. Né? Mas antes da gente falar aqui sobre os modelos de gestão pública, aqueles que a gente no começo falou, né, o patrimonialista, o burocrático, né, o modelo gerencial, eu também acho muito pertinente a gente falar um pouco sobre o que seria a administração pública, né? Já que não existe gestão pública sem administração pública. Né? Então, de modo bem prático para a gente tentar entender isso, a administração pública é um conjunto, né? Administrar a coisa pública seria um conjunto de órgãos, instituições e servidores, né? Responsáveis pelo atendimento das necessidades da sociedade. Isto é a administração pública, é administrar a coisa pública, né? Porque a coisa pública existe para quê? Para atender às necessidades da sociedade, tranquilo? Então a administração pública ela é responsável pela gestão da coisa pública, né? E justamente os seus desdobramentos
buscando atingir, satisfazer as necessidades dos contribuintes. Tranquilo? Joia? Então, para que esses objetivos sejam alcançados, né, a administração precisa justamente daqueles elementos da gestão, que é o planejamento, né, e bem como o uso correto dos recursos públicos, né, porque não adianta você apenas planejar a ação e executar ela de um modo totalmente equivocado, né? Acaba-se que o prejuízo é maior, né? Então, a administração ela precisa, dentro da gestão, de planejamento, de uma boa utilização dos recursos que são disponíveis, né? Para que esses recursos eles possam ser eficientemente executados, né? Eles possam produzir bens e serviços ou resultados rápidos e de modo transparente. É aquilo que nós conhecemos como o accountability, né? O accountability, fiquem à vontade, né? Então, esse novo modelo de gestão, né, da coisa pública, ela perpassa, né, justamente, ela comunga da administração pública, né? Administrar, né? Ela entra em congruência com a questão da gestão, né? Elas se fundem. A administração pública ela seria justamente nada mais nada menos que o andar da gestão, a estrutura da gestão, né? Porque não existe gestão sem pessoas, não existe gestão sem equipamentos, não existe gestão sem busca por resultados. Não existe. Não existe, né? É impossível você falar que você é um bom gestor se você não consegue produzir algo, é verdade? E algo satisfatório. E quando eu falo isso, fica claro para a gente conseguir perceber o nível de gestão no Brasil, né? Da coisa pública, né? Como o resultado ele é ineficiente, né? A questão da demora, como a gente falou agora há pouco, da capacidade do Estado de dar uma resposta favorável, né? E transparente, né? E aí realmente o Estado, a gestão pública, a administração da coisa pública, ela é muito ineficiente e deixa muito a desejar, né? Então, o modelo de gestão pública, gente, ele é a junção de métodos a uma metodologia, e essa metodologia, ela, assim como as práticas, elas são oriundas da administração, né? E essa metodologia, né, o controle, o mapeamento dos processos, a questão de liderança, planejamento, os brainstormings, né, as chuvas de ideia, a criatividade, todas essas ferramentas, essas práticas, elas são práticas administrativas, né? São ferramentas administrativas, são soluções da administração, né? Então, elas são utilizadas para se alcançar os objetivos e as metas que são estabelecidas. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Pessoal, não tem como a gente falar, não tem como eu falar aqui para vocês em gestão pública se não houver, de um modo bem claro, a definição dos objetivos e as metas, né, e a criação das metas a serem alcançadas. Porque se você não tem objetivo a alcançar, se você não tem uma meta a alcançar, você não tem um caminho a seguir. Se você não tem um caminho a seguir, qualquer caminho que você for vai dar em qualquer lugar. Concorda? Então, nós só podemos falar em gestão quando literalmente existe a criação, o planejamento, a execução de metodologias, de práticas, de culturas que buscam alcançar um objetivo específico, né? Que buscam alcançar as metas específicas. Eu trabalho em educação, né? Por exemplo. A minha instituição
Pode simplesmente dar aula. Pode ou não pode? Pode. Não está trabalhando em educação? Tá. Está fazendo aquilo que está exercendo a atividade para a qual ela foi criada? Tá. Mas é eficiente? Não sei. É eficaz? Não sei. É transparente? Não sei. É capaz de dar resposta para atender a necessidade atual da população? Poxa, essa eu não sei. Mas essa por que eu não sei? Porque se a minha instituição não souber o objetivo para o qual ela foi criada, se a minha instituição não souber a missão institucional para a qual ela foi criada, se a minha instituição não souber, não estabelecer, não traçar, não planejar as metas a serem alcançadas, não tem como você falar em gestão. Não tem. Então, essa é a grande lacuna das instituições públicas no Brasil. Elas, em sua grande maioria, elas até têm uma missão a cumprir, podem até ter um objetivo a alcançar, mas eles não são planejados, eles não são organizados, eles não são executados e eles não geram literalmente o resultado e a meta que poderia gerar. Né? Isso é um fato. Então, essa lacuna, esse ato que existe na administração pública, na gestão pública, ele compromete muito os resultados. Sai muito caro, né, para a gestão pública brasileira produzir alguma coisa. E se for de qualidade, aí é que sai caro mesmo. Sai muito caro. Né? Então, a gestão pública ela existe para que as necessidades da sociedade sejam satisfeitas. Sem isso, fica infundado a gente falar em gestão pública. Não tem fundamento falar em gestão pública. Né? Então, depois que a gente falou, né, começou a introduzir a questão de conceito de gestão pública, nós falamos sobre administração pública, né, dos atores que agem, interagem na gestão pública, na administração pública. Tentei falar um pouco, pincelar para vocês um pouco sobre a macroeconomia, os instrumentos de política macroeconômica e como essas variáveis também elas fazem parte do processo de gestão pública no Brasil, né? Tentando ampliar o olhar de vocês para a gestão pública. A gente vai começar agora a destrinchar um pouco daqueles modelos nos quais a gente viu lá no nosso primeiro slide, né? São os modelos de gestão pública no Brasil. Tranquilo? Vamos lá então? Vamos para o nosso primeiro modelo? O primeiro modelo de gestão pública no Brasil que a gente vai falar é o modelo de gestão pública patrimonialista. Então eu vou ler aqui e aí depois a gente discute, né? Entende o Estado como propriedade de grupos de interesses privados. Então, gente, por um bom tempo, e eu vou me atrever a falar, até os dias atuais, algumas pessoas entendem que a coisa pública existe para atender interesses privados. Eu creio que a turma vai concordar com isso. Né? Infelizmente, a gestão patrimonialista ela ainda é muito forte em nossa sociedade. Então, ainda hoje, mesmo dentro do processo democrático que nós existimos e vivemos, mesmo dentro de tantas as transformações que a sociedade vem passando, ainda nós temos, e não temos poucos, grupos de interesse pessoal, privado, agindo sobre a gestão e a administração da coisa pública. E isso se chama gestão patrimonialista. Né? É onde há uma distorção de função, há uma distorção de objetivo. Né?
A coisa pública, ela não existe para atender à necessidade do coletivo. Ela existe para atender à necessidade de privado, de interesse de grupos particulares, né? Então, no Brasil, essa forma de pensar é a herança da monarquia, né? E é interessante, né, gente, como a monarquia ela entendia que o patrimônio do rei, né, aquilo que era do rei, era o próprio Estado, né? E é interessante como ainda hoje, né, até um tempo atrás, né, como muitos senhores de engenho, né, achavam que o que eles tinham de patrimônio era justamente se mesclava, né, o senhor de engenho, ele se mesclava como um governante do Estado, né? Ele tinha uma autoridade jurídica, ele tinha uma autoridade institucionalizada que quase que representava o Estado, né? E ainda hoje existem políticos, existem pessoas, existem atores que acham que o seu cargo ele é o Estado, né? Ele é uma extensão do seu poder, né? A coisa pública, o erário público é uma extensão do cargo que ele ocupa, da pessoa que ele é. É interessante, né, gente, como esse modelo, essa herança da monarquia portuguesa, ela até hoje ela é tão conivente, ela é tão atuante, ela é tão presente no nosso modelo democrático de gestão. É interessante, né? É interessante porque, de um lado, nós temos todo um controle de mapeamento de processo, de gestão por resultado, né? Temos a criação de indicadores, né? Nós temos vários modelos de gestão que estão sendo aplicados, né? A preocupação com os stakeholders, né? A questão de você da governança pública, né? Do valor da coisa pública. De um lado nós temos todo esse arcabouço fantástico, né? Que eleva a gestão pública no Brasil a um patamar de primazia, de excelência, né? Aí do outro lado nós temos atores, até mesmo políticos ou alguns servidores públicos, né? Que acham que o seu cargo é extensão do seu poder. É interessante, né? Isso, né? É como se a gente vivesse na gestão pública brasileira o moderno e o arcaico, né? Eles passam pelo corredor, abraçam um do outro, né? E cada um vai para o seu lado, né? Interessante, né? Então, uma das características principais do patrimonialismo, claro, é o clientelismo, né? Que prevalece o interesse do particular e troca de favores, né? Infelizmente, eu não me entendam, eu não vou entrar aqui em ideologia partidária, política, não, mas nós temos estudos de caso. Na época das privatizações de Fernando Henrique, né? Houve o clientelismo, isso é claro, isso é óbvio, né? O interesse do particular, a troca de favores, né? Entre empresários e alguns governantes, claro que houve, é óbvio, ninguém é menino, para dizer o contrário, né? Como também na gestão, né, anterior, né, do Partido dos Trabalhadores, infelizmente, né, houve uma gestão muito patrimonialista, muito personificada. É incrível, incrível como o cargo o cargo do presidente ele se confundia como a extensão, né? O presidente era o próprio Estado, né? E aquele aparelho do Estado era ele e o Estado eram uma extensão do poder da pessoa dele, né? Então, no final da gestão do Partido dos Trabalhadores, ficou claro, né? O clientelismo, né? Prevalecendo o interesse particular ou até mesmo, né? Prevalecendo, quando fala aqui particular, é o interesse do indivíduo, né? E a troca de favores, né? Nossa, gente, assim, e isso tudo em nome da corrupção, né?
E é uma coisa suja, é uma coisa que custa vidas, né? Gera ineficiência pública, né? Gera desperdício de dinheiro público, né? Então note como esse modelo patrimonialista, embora ele tenha nascido na época da monarquia portuguesa, como ele ainda é tão presente, né? Na época do Wi-Fi, na época do 5G, caramba, na época do mercado financeiro global, na época da... Já passamos, né? A época do homem e a lua, né? Na época da quebra da física quântica, né? Nossa, na época praticamente aí da cura da AIDS, né? Foi anunciado agora há pouco, uma vacina contra o câncer, né? Foi anunciado agora há pouco, né? Que pesquisadores brasileiros conseguiram curar um camarada que tinha AIDS já há mais de um ano, né? Então, na época de tantas invenções, né? Na época onde as barreiras, né, geográficas já não nos impedem de nos vermos e nos falarmos, né? Na época de tantos avanços, transplante de coração, transplante de fígado, transplante de órgão, né? Tanta coisa bacana, gente, na época da concepção in vitro, né? A gente vê um comportamento individualista da época da monarquia, gente. É um paradoxo, né? É um negócio. É uma quebra de paradigmas, realmente, né? E aí, quando a gente fala aqui na gestão patrimonialista, os cargos públicos eram ocupados por amigos, parentes e apoiadores do governo. Caramba! A gente vê como isso é possível, né? Cada governador que é eleito, cada prefeito que é eleito, ele tem direito a um lote de carro comissionado, né? E ele monta uma grande parte da equipe pública para trabalhar para ele. Amigos, parentes, né? Pessoas que apoiaram seu governo, hoje pessoas que trabalham com cargo comissionado em algumas prefeituras, né, em alguns governos. Acho que você sabe disso, não sei se aí no seu estado também é semelhante, né? Na época das eleições, o camarada tem que ir para a rua, todo arrumado, de terno, paletó, para panfletar o candidato dele. E ai dele se não for. Porque tem gente que está ali canetando, vendo quem vai e quem não vai. Gente, pelo amor de Deus, o que é isso? Os senhores de engenho continuam. A monarquia burguesa continua. Os interesses privados continuam, independente de partido. Partido de direita, partido de esquerda, centrão, centro do meio, centro da esquerda, centro de direita, independente. Isso é uma âncora, né? Isso acaba se tornando um peso para literalmente um modelo democrático, né, de gestão. Né? De uma gestão pública por resultados, né? Resultados que atendam a necessidade da população. E não a necessidade de um político, e não a necessidade de um governante, não a necessidade de uma pessoa. Né? Então, não é à toa que o modelo patrimonialista, né, que até hoje existe, né, é um modelo que apresenta forte tendência à corrupção e ao nepotismo. Né? Gente, por mais que a gente fale que isso é um modelo histórico, é incrível como a história ela se faz atual. É verdade. A história, literalmente, ela se faz atual. Eu acho fascinante, sabe, quando a gente está discutindo, falando sobre gestão pública, e não tocando em conceitos, sabe, não, mas discutindo mesmo o dia a dia nosso, né? Eu acho que fica menos desgastante, né? Tá me vendo aqui na frente do seu computador e etc, né? E fica mais instigante depois você sair daqui, desligar o notebook e você entrar na internet, pegar um texto, uma matéria bacana, falando sobre gestão pública, um estudo de caso, você lê e você
ler naquela matéria elementos que a gente está conversando aqui, os custos da corrupção, a ineficiência na gestão pública brasileira, os modelos de gestão pública. É muito bacana, gente, é muito gratificante mesmo, né? Então, eu espero que você esteja gostando desses nossos momentos, né? Eu acho, vamos dar um break, mais um break aqui, né? No próximo momento, a gente vai estar falando do modelo burocrático. Eu espero que você tenha entendido de um modo bem claro e atual o que é o modelo de gestão patrimonialista. E no nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre o que é o modelo de gestão burocrático. Tá bom? Então, um forte abraço, um bom intervalo e até a próxima.